Se esse é o caso, né, da tua empresa, é uma pena, né? Porque hoje você não está crescendo, não tem como uma empresa com esse tipo de gestão crescer, né? Porque hoje a área financeira moderna de uma empresa tem que se preocupar com o desempenho do orçamento, né? Ele tem que criar uma cultura orçamentária com visão de EBITDA, porque o financeiro, para justificar sua empregabilidade, ele tem que proteger a margem EBITDA. Ele não está lá para outra coisa. E além de proteger a margem EBITDA, ele também é o xerife de um tipo de dinheiro chamado CAPEX, que é o dinheiro para investimento, né? Todo investimento do CAPEX tem que ter, né, sua taxa de retorno, né, previamente estabelecida, porque não é um dinheiro da empresa, é um dinheiro do dono. Ele só não pega esse dinheiro para ele na forma de adiantamento, na forma de adiantamento de dividendos, porque ele entende que ele investir em projetos estratégicos que vão ter um impacto positivo no EBITDA futuro é o melhor investimento a ser feito. Tá? Então, o financeiro moderno, né, não é nem mais o CFO moderno, ele é o cara também ele é o profissional também que ele monitora o investimento nesses projetos estratégicos para ter certeza que a empresa está incrementando a margem EBITDA, que é a relação da geração de caixa dividida pelo faturamento, né? Então, uma empresa que tem a margem EBITDA flat, né? Poxa, nos últimos 5 anos minha margem EBITDA foi de 10%, né? Você não é um bom CEO, né? Você não está fazendo a tua empresa crescer, você não está fazendo com que a tua empresa crie valor, gere valor, né? A tua empresa só está gerando valor se você incrementar novas fontes de receita através de projetos estratégicos, principalmente, que tem impacto positivo na margem EBITDA. É assim que se constrói, é só assim que se constrói, né, um empreendimento. Qualquer outro tipo de empresa que não tem essa equação é uma empresa que só foi formada para pagar salário, né? Salário dos sócios ali, esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum você ter uma empresa que foi formada para pagar salário de sócios, né? Mas você não pode ter a ambição de construir um empreendimento. Quando você constrói um empreendimento, você tem um financeiro que observa a empresa na geração de caixa, que observa a empresa na proteção da margem EBITDA, que observa a empresa no retorno sobre investimento de projetos estratégicos, que essa empresa, por que quer crescer, que é uma empresa cujo dono é um empreendedor, ela quer investir em projetos estratégicos que ela vai precisar para o futuro. Então não pode confundir a empresa que foi feita com aquele financeiro, contas a pagar, contas a receber, essa coisa toda que já acho que nem se encontra mais esse tipo de profissional no mercado, é a sua empresa que quer ali aquele dinheirinho para pagar o dinheiro dos sócios no fim do mês e fecha a continha e roda outro mês. E esse tipo de empresa agora, né, nessa era de inteligência artificial, onde qualquer tipo de empresa, seja grande ou seja pequena, tem a oportunidade de se transformar num líder de categoria. Esse tipo de empresa que tem essa característica e não entendeu, né, que a área financeira é sobre construção de valor, que a área financeira é sobre o monitoramento do orçamento, esse tipo de empresa vai morrer, né? Não vai morrer daqui a 10 anos, vai morrer daqui a 1 ano, no máximo 2 anos, se ela tiver muito caixa para queimar. A área financeira hoje é um dos grandes desafios de um bom planejamento estratégico, sabe? Porque a grande luta é você tirar ali o cara que é chamado gestor financeiro, que é uma figura que nem existe mais, né? Tão antiquado quanto o nome, né? Porque ele fica ali fazendo contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, cobrança, uma coisa que não se justifica mais, é quase que uma anomalia você ter um líder aí se preocupando com isso hoje em dia, com esses sistemas modernos que conseguem mais do que automatizar isso, né? Eles conseguem fazer com que esses sistemas sejam autônomos, né? Então, como esse gestor é incrível, né? Porque você tem um gestor desse que está lá para fazer fluxo de caixa, está lá para fazer capital de giro, controlar contas a pagar, controlar contas a receber, mas você não vê um fluxo de caixa e não vê um fluxo de caixa correto, né? Todo o fluxo de caixa é furado e por mais que ele fique fazendo auditoria ali no contas a pagar, sempre são empresas que são as mais vulneráveis possíveis e são aquelas empresas que são roubadas, né? Porque o bandido, quando olha uma empresa com esse tipo de gestão mambembe e caseirinha, ele adora, né? Porque já sabe que um fluxo de caixa feito em Excel é um prato cheio para ele sair com o bolso cheio de grana. Esse CFO moderno, assim, ele tem uma visão muito bem articulada, né? Porque ele tem o orçamento na mão, ele tem uma visão muito bem articulada da empresa, né? Ele consegue monitorar, né, o ritmo de execução da empresa e ele sabe que fazer com que a empresa cresça é muito simples. Não estou falando que não dá trabalho, mas é simples, né? Você tem que incrementar novas receitas de novos produtos. Você tem que ter uma gestão de custos impecável, né? Porque savings é o protetor da tua margem de contribuição.
e você tem que trabalhar na produtividade. Trabalhar na produtividade significa, na prática, que você não pode ter pessoas, processos e tecnologia, significa na prática que você tem que inverter essa equação e colocar tecnologia que entuba o processo, e aí você vê que tipo de pessoa que você vai colocar, né, para manter a repetibilidade, para manter a previsibilidade desses processos, né, sempre em busca da produtividade. A diferença é que agora a produtividade não tem mais aquele blá 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 do time de qualidade sobre melhoria contínua. Graças a Deus a gente não precisa mais ouvir essa conversa fiada que nunca resolve, que não, nunca se transforma em melhoria contínua, né? Quando você coloca a tecnologia e você entuba o processo, a produtividade vem porque a inteligência artificial e o machine learning é que vão descobrir onde é que estão as oportunidades de melhoria, né? E quando elas descobrem onde que estão a oportunidade de melhoria, ela muda o processo e força aquele gestor que a gente escolheu para ser um mantenedor do processo, né, a adaptar, né, a operação conforme o que foi recomendado pela inteligência artificial. Então, poxa, se eu tenho novas receitas de novos produtos, se eu tenho savings e se eu tenho produtividade, o impacto no EBITDA é brutal. Esse CFO também tem uma ferramenta sensacional que antes a gente olhava para relatório, que é quando a gente olhava para trás. Aí depois a gente começou a usar BI, e chamando de Power BI, e ficando todo excitado com aqueles gráficozinhos que dançam, que mostravam a empresa ali no dia a dia, né? E hoje, inteligência artificial e machine learning, elas permitem com que a gente olhe a empresa para frente, né? Então eu não olho a empresa para trás como relatório, né? Pelo amor de Deus. Eu não fico excitado com vendo gráficozinhos dançantes com Power BI porque isso não serve para nada, e agora com inteligência artificial, esse gestor consegue criar cenários preditivos observando, né, a empresa para frente. Então, na prática, o que que acontece? A inteligência de negócio, a inteligência de mercado e a inteligência artificial, elas viram um centro de inteligência à disposição desse CFO que ele não tem como falhar, né? Ele é invencível na tarefa dele ou no desafio dele, né, de proteção da margem EBITDA da empresa. Dentro da prática do meu dia a dia, né, eu estimulo, né, esse CFO moderno, né, que ele é o núcleo do planejamento, ele está no backbone, ele está na espinha dorsal do planejamento estratégico para fazer modelagem, né? E não é mais aquela modelagem que você fazia Excel, né? Então hoje, como você tem acesso aos dados a todos os dados da empresa, né? É, existem agentes que a gente configura com inteligência artificial. Eu uso isso na prática do meu dia a dia, né, que eles fazem modelagem com uma linguagem natural, né, que é chamada de LLM, né? Ou seja, eu tenho um agente, eu coloco esse agente para ler os dados que eu quero disponibilizar, que normalmente são para ler os dados, né, ler os dados do orçamento, obviamente, né, e esse agente, ele vai me ajudando a projetar o crescimento de um determinado produto em detrimento do outro. Se são duas ou três empresas, eu projeto uma margem de contribuição porque eu mudei um determinado fornecedor e mudei a composição de custos, né? Eu projeto a modelagem, né? Eu faço a modelagem diminuindo, né, a despesa da empresa porque eu automatizei processos que permitiram com que a empresa ganhasse produtividade e eu projeto a empresa, né, é, mostrando o efeito de projetos estratégicos que tem impacto na margem EBITDA do futuro, né? Então hoje, se você tem lá, né, sei lá, o que a gente chama lá de gestor financeiro, né, até gaguejo, porque esse troço nem existe mais, mas se você tem ali, né, um CFO preocupado com a cultura orçamentária, preocupado com a margem EBITDA, preocupado em construir valor para a organização, né, esse profissional ele tem que ter a modelagem na ponta do dedo, e essa modelagem tem que ser feita, né, através de inteligência artificial. É muito fácil de aplicar, né? O que precisa, na verdade, não é nenhuma sofisticação, né? O que você precisa, na verdade, é ter um profissional atualizado, é ter um profissional moderno, né, que consegue dirigir a tua empresa, né, olhando para cenários futuros e ajudando cada um dos líderes a se prepararem com antecedência. A tomada de decisão, quando você faz a modelagem com inteligência artificial, ela tem uma precisão absurda, né, além de mitigar o risco, né? Ou seja, na prática do dia a dia também eu observo quando o dono da empresa tem esse tipo de modelagem na frente dele, ele fica com muita vontade de investir na empresa, porque ele consegue ver o cenário, isso só para os donos de empresa, tem que ficar bem claro isso,
para os donos de empresa que são empreendedores, porque tem muito dono de empresa que é só acumulador, não quer saber da empresa, só quer saber do dinheirinho que fica ali no fim do mês, né? Esse tipo de empresa com esse tipo de conduta, não adianta ter planejamento estratégico, não adianta ter esse tipo de conversa, porque isso é uma doença que não tem cura, né? Então, essa conversa só serve realmente para quem tenha, né, o espírito, né, a visão e a paixão pela empresa e a coragem de investir nesses projetos. Então, quando você olha para frente e o empreendedor vê que através de dados ele consegue traçar cenários, ele acredita num cenário, ele investe naquele cenário, porque ele sabe que o potencial de retorno sobre o investimento, não só em dinheiro, mas também em equity, né, é brutal. Ele quer mais, ele quer cada vez mais, ele volta a ser aquele empreendedor que já era inquieto, né, ele volta a ser um empreendedor muito mais ousado, né, muito mais apaixonado pela empresa, com uma vontade muito maior de investir e fazer com que a empresa cresça. E ela cresce, né? Não é por magia que ela cresce, né? Ela cresce pela sua própria natureza, né? De ter um empreendedor ousado, que tem visão e que tem paixão, né? E a gente tem líderes, né? Que a gente substituiu o comportamento de liderança, né? Que é um comportamento difícil de a gente gerenciar no dia a dia da empresa, a gente substituiu por tecnologia, né? Então essa tecnologia é quem determina o ritmo da execução, né? Então quando eu tenho visão, paixão e o ritmo da execução liderada pela tecnologia, não tem como a empresa falhar. Isso não significa, na prática, que a gente não vai ter mais liderança. Isso significa, na prática, que a liderança que vai assumir essa nova fase não é mais aquela liderança antiga, né? Não é mais aquela liderança que está, sabe, apegado ao caderninho em cima da mesa e fica ali com o caderninho, né? Vai ser a liderança, né, que vai estar prospectando novas tecnologias, prospectando tecnologias que podem trazer produtividade individual, produtividade em grupo, e invariavelmente essas tecnologias têm inteligência artificial e machine learning embutida na própria tecnologia que ele escolheu, ou então embarcada, né, na própria tecnologia que ele escolheu, ou então uma inteligência artificial que foi desenvolvida dentro de casa. E para isso acontecer, né, a gente está vendo esse CFO liderando, né, um movimento de desinstalar aqueles ERPs gigantes e monolíticos, aqueles elefantes brancos, né? Foram empresas que foram importantes, como a TOTVS, como a SAP, dentro do contexto da gestão da empresa, mas não faz mais nenhum sentido ter esse tipo de tecnologia, né? Por uma justificativa muito simples. Hoje, a empresa que ainda tem esse tipo de sistema dentro de casa, eles têm que fazer integrações e integrações e integrações, porque esses sistemas estão sempre atrás da necessidade da empresa. Quando você desinstala esse sistema e passa a dar para o gestor a autonomia, uma autonomia assistida, não é uma autonomia, não é bagunça, né? Quando você passa para dar para o gestor autonomia para escolher qual é a tecnologia que vai automatizar o workflow, né, do dia a dia, esse gestor, ele busca por sistemas especialistas, ou seja, porque são sistemas especialistas, as empresas estão sempre anos-luz na frente daquilo que o gestor está usando. E esse tipo de tecnologia e esses aplicativos que são especialistas, eles também são abertos a um troço chamado ecossistema. Então, eles não estão sozinhos, né? Funciona mais ou menos como o teu iPhone, né? Quando você quer um aplicativo, você vai lá, escolhe o aplicativo, faz o download e o teu iPhone hoje é uma tremenda ferramenta de produtividade. Hoje, dentro da empresa, a arquitetura, né, da tecnologia que está transformando, né, o novo jeito, né, de fazer a gestão passa pelo mesmo conceito. Mas por que que a gente está falando sobre isso, né? Porque esse CFO ele tem um tremendo parceiro, né? Um ou dois parceiros, né? Que é o tal do CIO e o CTO, né? Que são outros dois profissionais, também na mesma categoria desse CFO, que um é responsável pela infraestrutura que é uma infraestrutura segura, uma infraestrutura que é uma estrutura escalável, né? Não tem mais aquele bando de bugiganga dentro da empresa, né? Hoje a infraestrutura mais ou menos chega como chega água, luz e telefone dentro da empresa, né? E o outro é o responsável por mudar, né, a arquitetura da aplicação da tecnologia. Ele está muito mais próximo do negócio, né? Ou seja, ele tem o dado, né, a base de dados da empresa, a data warehouse da empresa, que é o grande asset, né, ou o grande patrimônio a ser protegido, né? Em cima dessa base de dados, você tem a tal da autonomia que a gente conversou, onde cada gestor escolhe, né, qual é
a melhor aplicação para automatizar os seus processos na busca pela produtividade e também na busca pela proteção do capital organizacional da empresa, né? Porque quando alguém vai embora e você não tem o capital organizacional bem documentado, é um deboche, né? Porque você contrata aquele profissional que ao invés de andar daquele ponto para frente, ele tem que voltar um ano porque ele não encontrou nenhum tipo de documentação sobre como os processos da empresa deveriam ser conduzidos, né? Então, a figura do CIO e a figura do CTO e a figura do CFO, né, elas trazem base de dados, trazem um conjunto de aplicativos que formam a proteção desse capital organizacional, que formam, né, a base para que você ganhe a produtividade, porque como a gente já conversou, é a tecnologia quem está determinando ou entubando, né, o processo. Em cima disso, você tem a inteligência de negócio, inteligência de mercado, inteligência artificial, e aí sim você tem a modelagem, né, que está disponível para cada gestor para que ele consiga ter uma visão preditiva, né, das suas áreas de negócio, porque não adianta um empreendedor que tem paixão pela empresa ter uma visão preditiva da empresa e o gestor não ter uma visão preditiva da empresa, né? Se o gestor não tem uma visão preditiva da empresa, mas o empreendedor tem, você vai, na verdade, aumentando, né, o buraco cada vez mais e a gente sabe no que significa esse buraco, né? Significa, na prática, aquela frustração desgraçada, né, que você tem no teu dia a dia, né? O gestor é, moderno, ele tem uma visão preditiva da sua área, assim como o empreendedor tem uma visão preditiva da empresa. Acho que antes, acho que antes de a gente dar alguns exemplos, né, de como é que essa tecnologia toda vai mais do que automatizar, né, o fluxo de trabalho, o workflow financeiro, é importante a gente frisar bem que não é apenas o papel do CFO, como a gente está descrevendo, não é apenas, né, de conduzir o orçamento protegendo a margem EBITDA, né? Ele tem que ser o guardião da governança corporativa, ele tem que ser o guardião do compliance e ele vai ganhar logo, 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 mas bem logo, né, um amiguinho novo, né, que é o responsável por ESG, né? Uma empresa que não tem compliance, uma empresa que não tem governança corporativa, é uma empresa mambembe, uma empresa de fundo de quintal, não é uma empresa que está construindo um empreendimento, né? Porque as regras de governança servem para todos, é a regra de governança que não coloca a empresa em perigo, né? Tem muito tipo de sócio, muito tipo de diretor, né, que ele faz ingerência sobre a tomada de decisão, sabe? Transformar CAPEX em OPEX, né, que é quase que um crime inafiançável, transformar capital de giro em dívida, né? Esse sim é um crime inafiançável, né? Então, a ingerência sobre a gestão do capital da empresa, né, é uma coisa que ela só tem um caminho, né, que leva a esse tipo de conduta, que é o caminho da insolvência. E o caminho da insolvência, no passado, você tinha truques jurídicos ali que você conseguiria manter uma empresa insolvente, né, por anos, né? Hoje não existe mais esses truques, né? Hoje uma empresa que ela entra em estado de insolvência, é muito difícil de ela reverter esse estado. Então, quando você tem uma boa política de governança, quando você tem uma boa política de compliance, né, é impossível, né, a empresa entrar em estado de insolvência, porque existem gatilhos que foram acordados ali que impedem até a ingerência do próprio dono da empresa, né? E agora a ESG também vai ser entubado no mesmo formato da inteligência artificial, né? Porque como o ESG vai ser exigido para toda a cadeia, né? Só vai ser um fornecedor se ele tiver ali algum tipo de aderência, né, às políticas ESGs que estão se formando nesse momento que a gente está conversando. E não pensa você que isso é uma conversa só para uma empresa grande, multinacional, bem estruturada, tá? A prática no meu dia a dia são empresas pequenas e médias, né? E o mesmo conceito se aplica a empresas pequenas e médias. E ainda de forma muito mais fácil, né? Porque você pode contratar esse blá 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 todo, que parece uma fala sofisticada, né? Na forma de serviço, né? Você não precisa ter um profissional caríssimo dentro de casa. Você contrata na forma de serviço, traz o conhecimento para dentro da empresa, né? E implementa a regra de governança, e implementa a regra de compliance, implementa um planejamento estratégico. Então, para uma empresa pequena e média, é ainda muito mais simples de implementar, porque você não tem o risco de contratar um profissional caro que não vai entregar, né? Você vai contratar isso de alguém que já tem uma experiência ali comprovada que pode servir à tua empresa só trazendo conhecimento, amparando os seus líderes, ajudando, compartilhando conhecimento, né, com os líderes e ajudando com que
esses líderes mais jovens se desenvolvam. Vamos dar três exemplos, né, de como é que a inteligência artificial, a gente falou tanto sobre automatização e sobre processos autônomos, né? Vamos dar três exemplos de processos, né, que vão desaparecer. Na verdade, já desapareceram. Para algumas empresas que ainda não encontraram ali o seu caminho, muito mais por teimosia do que do que por design, né? Elas vão ter que encontrar mais cedo ou mais tarde, né? Nem se seja a força, provavelmente, nem que seja a força, provavelmente vai ser a força, né? Vamos pegar, por exemplo, contas a receber, né? Contas a receber, tem empresa que ainda tem lá um sistema de cobrança, né? Aí o cara, se ele vai lá e faz um sistema de cobrança, que é um sistema de cobrança que o próprio sistema avisa, né? Quando que um determinado título vai vencer. É uma anomalia, né? Porque uma empresa que tem um sistema de cobrança, ela é uma empresa que não preparou, não dimensionou o capital de giro suficiente, né? Para financiar a operação, né? Ou seja, aquela empresa que não pode ter nenhuma desgracinha no meio do caminho que ela já entra com frustração de fluxo de caixa, né? Então, quando você tem um capital de giro dimensionado para apoiar, né, o teu parceiro, né, que às vezes pode ter tido um probleminha ali e pode pedir uma prorrogação, esse tipo de empresa é aquela empresa, eu não sei o que acontece, algum fenômeno bizarro, que é aquela empresa que já manda o título para cartório para ser cobrado, ou seja, ela coloca em risco o desenvolvimento de uma parceria comercial que às vezes foi feita por anos, né? Toda empresa passa ali por um perrengue ou outro ao longo do caminho, e ela vai lá e coloca o título no cartório porque o cara não pagou, e o cara não pagou, obviamente, porque ele tem um trapalhão financeiro na empresa dele, né? Do teu fornecedor ou do teu cliente, assim como você tem o teu trapalhão, né? O teu trapalhão que não sabe dimensionar o capital de giro para financiar a operação, e às vezes se financia através de imposto, e às vezes se financia através do fornecedor, que ele também prorrogou o título, né? Ele reclama dessa empresa que fez a mesma coisa. Então pensa, quando eu tenho lá, poxa vida, né, uma gestão baseada em orçamento, né, eu já consigo cascatear todos os meus custos e despesas no seu respectivo centro de custo, né? Então, quando eu cascateio os custos, né, e as despesas no centro de custos, eu tenho uma visão clara, né, da exigência de capital de giro que eu preciso para rodar uma operação, para financiar, inclusive, o meu cliente, né? Então, se você tem um gestor financeiro, né, daquele antigão que a gente já falou sobre isso, né, que tem pouca serventia hoje para o tipo de empresa que você vai precisar para o futuro, que não consegue fazer uma operação matemática de mais e menos, não dá para entender para que você está pagando salário para um caboclo desse, né? Deixa o sistema cuidar disso, deixa o sistema fazer as alocações dos custos e as despesas, né? Porque se você não deixar o sistema fazer isso, ele vai fazer isso em Excel. E Excel, acho que a gente já falou sobre o que acontece, né? A vulnerabilidade de você ter um fluxo de caixa no Excel é que o trapalhão, ele olha a empresa para trás, como se fosse uma listinha de despesas. Ele não consegue dimensionar o capital de giro para frente, olhando o capital de giro e o fluxo de caixa para 90 dias, para evitar que uma frustração do fluxo de caixa aconteça ao longo do tempo. Não pode deixar a gestão de capital de giro e fluxo de caixa, né, na mão de um sujeito qualquer, né? Tem que estar no sistema, né? Porque é o sistema que vai garantir que as frustrações de fluxo de caixa não aconteçam, né? Porque ele vai fazer as alocações do contas a pagar, nós vamos falar aqui no próximo exemplo, dentro do dia que tem saldo para fazer o pagamento, né? Ele não vai colocar, por exemplo, uma conta importante dentro, por exemplo, do dia que você precisa pagar ali uma folha de pagamento. Sim, o seu trapalhão consegue fazer isso. A forma correta, né, de fazer isso, né, quando você tem ali, né, que chama workflow de compras, né, quando você tem ali uma requisição de compras, essa requisição de compras ela só anda, né, quando o centro de custo já está com o dinheiro alocado. Então, quando o centro de custo não tem o dinheiro alocado, ou se o que você quer gastar está acima do dinheiro que está alocado no centro de custo, a requisição não vai para frente, ela não chega em compra, né? Então, ele é um mecanismo de proteção, né? Eu não gerei a despesa porque eu não tinha aquele dinheiro no centro de custo. Agora, se você não tem um workflow de compras, né, e tem a requisição de compras, mas não tem o workflow de compras que freia a despesa, né, no momento da geração da despesa, aí você tem que começar de novo a se perguntar por que você está pagando ali, né, aquele salário para o tal do gestor financeiro. E aí, se você conseguiu automatizar todo esse processo dentro de um sistema, né, aí sim você tem aquele CFO
que consegue fazer a modelagem, né? Ele consegue criar que aquele sistema onde ele junta inteligência de negócio, inteligência de mercado, inteligência artificial, não é? Ele começa a olhar o ambiente de mercado para frente. Existe uma forma simples de formatar essa análise, né, que chama PESTAL, né? Ele olha quais são as influências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. Esse sistema vira um sistema robusto, né? Ele vai olhando, ele vai iluminando a jornada pela frente, né? E vai trazendo a possibilidade de traçar cenários preditivos, e com cenários preditivos o gestor consegue fazer a modelagem, que eu vou mostrar um pouquinho da modelagem feita com inteligência artificial nesse próximo minuto, né? Onde ele consegue simular, né, o crescimento de um determinado produto e o impacto no EBITDA, a redução da despesa e o impacto no EBITDA. Normalmente a redução da despesa por aplicação de tecnologia também, que resolve alguma questão de produtividade. Se você tem mais do que uma empresa, você consegue simular as três empresas juntos e o resultado EBITDA combinado, né, para que você consiga tomar a decisão de um investimento em CAPEX num determinado projeto estratégico ou no outro projeto estratégico, né, consegue fazer análise de risco, ou seja, tudo que um bom gestor consegue perguntar para o modelo, né, o modelo responde. Claro que se você não tiver ali um sujeito bem equipado, o modelo não vai te responder nada, muito pelo contrário. Você toma muito cuidado porque você está treinando esse modelo, então você não pode fazer pergunta idiota para ele, porque ele vai ser treinado com pergunta idiota e vai te dar resposta idiota. Então não é qualquer um que pode pilotar esse modelo, né, da modelagem. Vamos ver como é que ele ficou. A coisa que a gente vai fazer aqui é carregar a base do orçamento para 3 anos. Está carregado. E agora a gente vai começar a modelagem, né? Vou trocar o nome da empresa, porque essa é uma modelagem de uma empresa real. Agora eu vou começar minha modelagem, né? Eu vou começar vendo como é que está o crescimento do meu faturamento para os próximos 3 anos. Ele já me mostra o gráfico com o crescimento do faturamento para os próximos 3 anos. Aqui eu listo as colunas do meu banco de dados, que está na forma do DRE. Assim fica mais fácil para eu modelar. Eu posso começar fazendo uma comparação entre. Eu vou nas colunas, que fica mais fácil, né? Entre a receita líquida a margem, ou lucro bruto, que é a receita líquida menos os custos, menos o custo da mercadoria vendida, e também as despesas operacionais, que são as despesas fixas, né? Sempre lembrando que em contabilidade, custo é sempre variável, despesa é sempre fixa. Essa é a única aula de contabilidade que você precisa saber. Ele vai fazer a comparação. Ano a ano. Posso colocar isso também na forma de gráfico. Usando. Agora eu posso começar a influenciar
né, o crescimento dos produtos, né? Eu tenho aqui um parâmetro de crescimento de um dos produtos. Como estratégia, eu posso pedir para ele mudar o parâmetro de crescimento do produto para 50% para os próximos 3 anos, né? Considerando 10% no primeiro ano, no ano 1, 20% no ano 2 e 30% no ano 3. Supondo que esse produto é um produto estratégico para a empresa, eu posso ver como é que fica, né, a receita da empresa, né, mudando a dinâmica de crescimento desse produto. E agora eu posso pedir para ele fazer um gráfico, né? Mostre um gráfico da evolução da receita líquida com esse novo cenário. Tá aí ele me mostra o gráfico da receita líquida. Não estou me preocupando muito com a formatação, estou mais me preocupando o nível de profundidade que meu agente, que é a inteligência artificial, pode proporcionar. Mostre o resultado ano, ano a ano do lucro bruto com esse novo cenário, comparando a evolução da receita líquida. Agora, eu fiz a primeira intervenção de 3, a primeira intervenção foi na taxa de crescimento de um produto, agora eu vou fazer a segunda intervenção, que é na redução do custo da mercadoria vendida. Para isso, eu listo as colunas, eu tenho aqui fornecedores, vamos supor que eu troquei de fornecedor, né? Então eu tenho um parâmetro fornecedor de serviço, eu vou pedir para reduzir o parâmetro de fornecedores de serviço em 10%, porque eu troquei de fornecedor. E mostrar a nova margem que eu chamei de lucro bruto. Já vem formatado, né? E eu posso comparar com o cenário anterior. E por último, eu posso interferir no parâmetro, né, de despesas, e da mesma forma que eu fiz com custo, eu posso pedir para ele reduzir
as despesas, peguei a coluna para ficar mais fácil, né? Em 10% ano a ano, considerando que eu vou aplicar alguma tecnologia que vai me trazer mais produtividade. Peço para ele refazer o gráfico de resultados. A dúvida, eu posso pedir, se eu tiver dúvida sobre como é que se calcula um lucro bruto, uma margem de contribuição ou a margem EBITDA, eu posso pedir para ele me explicar, né? Me explica como fazer o cálculo do lucro bruto. Se eu tiver dúvida, eu posso pedir para ele me explicar a diferença entre lucro bruto e margem de contribuição, conceitualmente. E posso pedir para ele também retornar a versão original do banco de dados, para manter a integridade da base de dados que a gente iniciou essa modelagem. Então, as possibilidades aqui são infinitas. O importante só é saber que você tem que saber fazer a pergunta, né? Porque para fazer, o importante é saber que você tem que fazer a pergunta correta. Você está treinando o seu agente. Conforme você vai treinando o seu agente, né, ele começa a te ajudar, né, a, a saber quais as perguntas você tem que fazer. Ele vai fazendo uma seleção de perguntas que vai te ajudando a modelar, né, nas futuras modelagens. Então, isso não pode ser operado, né, por alguém que não conhece a empresa, por alguém que não sabe, né, como fazer uma modelagem. Se você tiver um indivíduo que não sabe, não conhece um sistema financeiro, não é um CFO desses modernos que a gente vem falando nesse vídeo, você vai treinar o teu agente a te responder bobagem, né? Então tem que ter um pouco de responsabilidade e bom senso quando você for fazer a modelagem para que perguntas sejam feitas, né, por um CFO experiente, né, que sabe o que está fazendo. E é isso, né? Então, se deu tudo certo, agora você tem uma empresa, né, com todo o processo financeiro automatizado, não precisa falar de inteligência artificial, mas todo o processo financeiro automatizado, não tem mais o contas a pagar, não tem mais a contas a receber ainda, tem gente que fala de conciliação bancária, né? Não tem mais, obviamente, né, a conciliação bancária, você tem o orçamento todo cascateado, né, e você libera o teu gestor, né, para modelar a empresa para frente e tomar boas decisões e decisões também que garantem, né, não só a proteção da margem EBITDA, mas garantem também agregar valor, né, construir valor para a empresa, ou seja, incrementar a margem EBITDA através do investimento dos projetos estratégicos que foram feitos, né? E aí a modelagem vai assegurando, né, que conforme esses cenários vão mudando, e eles vão mudando, né, a empresa tem tempo de se adaptar e contornar, mas sem perder de vista o resultado financeiro que o planejamento estratégico determinou.